Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que é desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque vencestes o maligno. Eu vos escrevi, meninos, porque conheceis o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O divino e sacro texto bíblico que vos fizemos leitura nesta noite, encontramos registrado na primeira carta escrita por São João, no capítulo 2, e dos versículos 13 ao versículo 17. Através da Bíblia. É um programa temático e que visa destacar os pontos salientes das Escrituras Sagradas. As cartas joaninas, cartas escritas pelo apóstolo João, como as cartas paulinas, escritas pelo apóstolo São Paulo, literalmente, reservam assuntos impressionantes, incríveis, literalmente impressionantes. Porquanto, na maioria das vezes encontramos assuntos difíceis que se tornam quase incompreensíveis para nós. Até porque, quando o apóstolo escreve sobre os jovens e afirma no texto sagrado que vos lemos, no capítulo seguinte, ou no capítulo 2, dos versículos 13 e 14, afirmando que os jovens são fortes e que eles já venceram o maligno, que a palavra de Deus está neles. Literalmente, esse quadro nós não conhecemos na realidade contemporânea. De um modo geral, na igreja os jovens são frágeis, são fracos. De um modo geral, é nesta idade juvenil que se manifestam os grandes desejos da vida, fora dos padrões do Evangelho de Cristo. Também, as decisões da vida juvenil serão seguramente, ou demarcarão seguramente o futuro da vida adulta. Mas quando lemos estes versículos e os analisamos, de uma certa forma, aparentemente encontramos uma grande dificuldade para conseguir localizar neles a realidade da vida cotidiana, pelo menos no período em que nós vivemos. Mas, historicamente, ao analisarmos as promessas de Deus, aquilo que chamamos de a tríplice herança pecaminosa sobre o ser humano, também pode ser aplicada como a tríplice herança da bênção divina. Evidentemente, utilizando aí a hereditariedade da vida,
porque as bênçãos hereditárias, elas vêm de pais para os filhos. A lei mosaica, a lei de Moisés, descreve que Deus faz misericórdia até 1000 gerações para aqueles que o amam. E esta misericórdia se estende sobre os filhos dos filhos até 1000 gerações. Ao passo que, da mesma maneira, a lei mosaica apresenta um quadro nebuloso, triste, trágico, sobre as pessoas que semeiam para o futuro dos seus descendentes o pecado, a desordem moral, espiritual, literalmente. Um dos quadros lamentáveis, profundamente lamentáveis, é a questão da idolatria. A idolatria é um legado trágico, triste, lamentavelmente triste. Deus promete amaldiçoar os pais idólatras. E esta maldição seria transmitida aos filhos e aos filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Ora, quando estudamos isto, pasmamos diante desta realidade trágica. Pais católicos, por exemplo, semeiam para os filhos a tragédia da maldição divina. Todo o catolicismo, nós sabemos, evidentemente, que é formado e montado sob a idolatria. A essência da idolatria do século XX e do século XXI é representada universalmente pelo catolicismo romano. Ao estudarmos, por exemplo, a lei de Moisés, no capítulo 5 do livro de Deuteronômio, descobrimos realmente esse grande risco que corremos. O capítulo 5 do livro de Deuteronômio, o versículo 6 diz: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Deus está falando aos hebreus, que haviam saído do Egito, lá no Monte Sinai, para transmitir-lhes a sua lei, a lei conhecida como a lei mosaica, ou a lei de Moisés, ou a lei dos mandamentos, ou a lei de Deus, literalmente. E o Senhor continua advertindo, o versículo 7 do capítulo 5 diz: Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, semelhança alguma do que existe em cima no céu, semelhança alguma daquilo que existe embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a nenhuma imagem de escultura, nem a servirás, pois eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visitarei esta maldade dos pais sobre os filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Esta mesma descrição histórica encontramos no livro do Êxodo, capítulo 20, que descreve com detalhe precisos esta questão. Por essa razão, quando a Bíblia Sagrada, na carta joanina, a carta escrita por São João, está se dirigindo à família de um modo geral, evidentemente, que esta questão está relacionada ao processo conhecido por nós, aquilo que chamamos de presciência de Deus, onisciência de Deus. Se os senhores e as senhoras abrirem as suas Bíblias para a carta escrita por São Paulo à Igreja de Roma, carta aos Romanos, para o capítulo 8, e lerem o versículo 28, os senhores se impressionarão com esta verdade, quando diz:
Sabemos que todas as coisas concorrem juntamente para o nosso bem. Ora, para que todas as coisas concorram para o nosso bem, necessário é que o legado recebido de nossos antepassados seja um legado de bênção, um legado de proteção, um legado que nos desobriga com o mal, ou para com o mal, literalmente. Nos afasta da influência do maligno e nos aproxima das promessas eternas de Deus feitas aos patriarcas. Ao longo das gerações e a sequência delas nos vários pactos, Deus estabeleceu uma lei fixa. O que semeamos, nós colheremos. Isto é uma questão inegável, inquestionável. Agora, São Paulo traz para nós um relato novo. Sabemos que todas as coisas concorrem para o nosso bem, porquanto amamos a Deus. Vejam, e se amamos a Deus, somos por eles chamados segundo o seu eterno propósito. O eterno propósito de Deus em questão nesse texto está relacionado sobre o legado que recebemos. Vejam, senhores, voltando-nos para o quinto capítulo melhor, do livro de Deuteronômio, encontramos Deus falando: eu faço misericórdias sem fim sobre aqueles que guardam a minha lei, sobre aquele que cumpre os meus mandamentos. Os abençoarei, a vossa descendência até 1000 anos serão protegidas e abençoadas. Mas, quanto aos idólatras, quanto aos feiticeiros, quanto àqueles que se esquecem de Deus, as gerações futuras já nascem amaldiçoadas, já nascem sobre maldição. E esse estado de corrupção moral, espiritual, dá-se exatamente pelo abandono divino sobre estas pessoas. Todos os pais que fazem contratos na baloba, na feitiçaria, procuram feiticeiros, diabacoses, muros, legam para os seus filhos, antes mesmo que eles nasçam, a maldição do abandono de Deus. Todas as pessoas cujos pais frequentam com certa regularidade este baixo espiritismo chamado balobeiros, feiticeiros, diabacoses, muros, todas estas pessoas, os seus filhos ainda não haviam nascido e já estavam amaldiçoados. Os seus netos, bisnetos e tataranetos, as 4 gerações futuras, já nascem sob o abandono de Deus. Por essa razão, sabemos com certeza que o Evangelho de nosso Salvador Jesus Cristo é a única religião de Deus existente no mundo. Agora, ao analisarmos o comportamento destas pessoas, descobrimos que elas não podem aceitar o Evangelho de Cristo. Também, elas não podem deixar o legado dos seus antepassados. Se os antepassados se envolveram na feitiçaria, nas práticas do ocultismo, os filhos, por conseguinte, terão imensas dificuldades em descobrirem a bondade de Deus através do Evangelho. Porque há um legado.
o mesmo capítulo 8 da carta aos Romanos, ela descreve que o diabo se apodera dessas pessoas. Por isso, os pais que fazem contrato na baloba, os filhos automaticamente serão arrastados para a mesma situação. Os netos serão arrastados para a mesma situação. E esse arrastar das pessoas dá-se pela influência direta de Satanás. Sabemos que tudo que se pratica no mundo espiritual, isto que nós chamamos de submundo espiritual, não é outra coisa senão a influência direta de Satanás, do diabo. Não existe nada relacionado a esse baixo espiritismo que possa ter qualquer relação com Deus. Todas as pessoas que se aproximam desses lugares são conscientes. Estão procurando uma solução vinda do diabo. Toda pessoa que busca auxílio de um balobeiro, de um feiticeiro, de um muro, de um diabacós, não interessa o ramo que ele opera. Não importa. Todo ele é um processo satânico, diabólico, maligno, que se desenvolve dentro da esfera da influência espiritual do mal. Por exemplo, tenho conhecido muitas pessoas que praticam esta feitiçaria, conhecida como a feitiçaria branca. Ministram medicamentos através de plantas, mas sem nunca ter feito um curso de medicina natural. E utilizam-se da alegação de que possuem um dom, uma vidência, uma clarividência, para revelar qual a planta que cura tal tipo de enfermidade. Isto não passa de diabo, diabólica, ação do diabo, ação enganosa do diabo. Literalmente. Isto se vê largamente no meio evangélico. Pessoas que dão consultas, ministram medicamentos de plantas naturais, sem nenhuma formação científica dentro desta área. E desconhecem por completo o efeito de cada uma dessas plantas. Todavia, atuam sob a informação de espíritos. E diga-se de passagem que esses espíritos não são de Deus. Evidentemente que não são de Deus. Agora, todo este processo se desenvolve a partir desta influência do legado que as pessoas recebem. Por exemplo, se o senhor tornar a ler outra vez o texto descrito no livro de Deuteronômio ou no livro de Êxodo, Deuteronômio capítulo 5, Êxodo capítulo 20, os senhores convirão comigo que existe da parte de Deus uma ação de proteção ou de abandono, de cuidado ou de abandono. Vejam, por exemplo, senhores, o versículo 5, o versículo 6 e os de versículos em sequência do capítulo 5 de Deuteronômio diz que o Senhor, Ele não aceita, não permite, não quer que repartamos a sua glória com deuses, com ídolos, mesmo que estes ídolos tenham alguma representação da divindade, de Deus. Por exemplo, em todos os lugares do mundo,
existe imagem de Jesus Cristo. Evidentemente, não há como provar que as imagens pintadas de Jesus hoje, ou feitas em esculturas de gesso, cimento, madeira, pedra, ouro, ou metais que existam sobre a terra, represente ou retrate a realidade de quem foi Jesus, os aspectos físicos de Jesus. Não existe nenhum material no mundo, nenhum documento histórico que possa representá-lo fielmente. Como o diabo é mestre nesse tipo de engano, ele pode criar a sua imagem para que os idólatras adorem, dizendo ser Cristo. De repente, a imagem do Cristo Redentor não é a imagem de Jesus de Nazaré, mas a imagem de Lúcifer, porque ele é o diabo que atua sobre a idolatria. Quando a Bíblia Sagrada descreve que ele disputou com o arcanjo Miguel o corpo de Moisés, porque ele queria tornar o lugar da sepultura de Moisés um centro de visitação mundial. E até o dia de hoje, certamente, se ele houvesse conseguido, seria o maior centro de idolatria do mundo, indiscutivelmente. A humanidade atravessaria todos os continentes do mundo para chegar até o santuário que deveria ter sido erigido por uma das igrejas católicas, talvez, ou quem sabe dos budistas ou dos hinduístas, não sei. O diabo ia usar uma das suas religiões, com certeza absoluta. Se Meca hoje é visitada por milhões de fanáticos, o que seria se o diabo tivesse tomado o corpo de Moisés? A Bíblia Sagrada descreve no livro de Judas, irmão de Jesus Cristo, a sua carta, que o diabo contendeu com o arcanjo Miguel, o príncipe dos exércitos celestiais, e este não pôde sepultar a Moisés. Retornou ao céu e relatou o fato para o próprio Deus. Deus desceu do céu. E ele deu ordem ao diabo, que o diabo se afastasse. Não sei para onde Deus o enviou. Mas ele obedeceu à ordem divina como obedece sempre. Evidentemente, Deus é criador e o diabo é criatura. E será criatura eternamente. Então o próprio Deus sepultou a Moisés. E a Bíblia descreve que Deus o sepultou num vale e impediu que o diabo soubesse aonde ele havia sepultado a Moisés. E até o dia de hoje o corpo de Moisés nunca foi encontrado. Ora, a idolatria é a coisa mais perversa que existe entre os feitos da humanidade. E ela é patente. Toda vez que alguém vê uma imagem que represente a pessoa de Jesus Cristo, devia afastar-se do lugar. A volta desta imagem é um centro de maldição, é um centro da ira de Deus, e é um centro onde se alojam os demônios, para serem adorados, vistos, venerados e respeitados pelos homens. Por trás da estátua, os demônios se alojam para serem adorados, venerados, até porque são eles os idealizadores desses projetos. E esses projetos, diga-se de passagem, são projetos macabros. Talvez o senhor e a senhora fiquem espantados. Que lhes diga que a imagem de Jesus Cristo, por exemplo, construída sobre um monte do Corcovado, no Rio de Janeiro, seja uma maldição para o Brasil. Inquestionavelmente, uma terrível maldição. Porque ela não representa Jesus de Nazaré. Ela representa um ídolo fabricado por Satanás. Dentro do processo da idolatria,
inquestionavelmente. Ouça o que a Bíblia diz. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Deus está falando para com os hebreus. Vejam bem. Não terás ídolos diante de mim. Nunca farás para ti imagem de escultura, nem aquelas que representam a Deus ou ao que existe nos céus, nem a anjo, nem a nenhuma outra criatura. Também nunca representarás nenhuma das criaturas existentes sobre a terra, nem a homens, nem animais, nem a nenhum outro tipo de criatura. Nunca fabricarás imagem daquilo que existe nas águas, debaixo das águas. Nunca terás respeito ou darás respeito a uma imagem de escultura, nem a temerás. Nunca jamais ofertarás nada a uma imagem de escultura, nem para ela olharás. Porque o dia que o fizeres, o Senhor teu Deus, que é Deus zeloso, e visitará esta maldade dos pais sobre os filhos, até a terceira e quarta geração. Porque este estado de idolatria me aborrece. Eu odeio a idolatria, diz Deus. Agora, meus senhores e minhas senhoras, não sei, é possível que na sua casa existe uma imagem de um santo. A sua casa está sob maldição. Se ela amaldiçoasse somente o Senhor, a sua esposa, e vocês dois fossem ao inferno, mas os vossos filhos, os vossos netos, os bisnetos e os tataranetos fossem preservados, longe da maldição que vocês próprios cavaram, buscaram, erigiram, construíram para as vossas vidas. Mas a Bíblia diz que, além de vós, Deus amaldiçoará os vossos filhos, mesmo antes deles terem nascido. Deus amaldiçoará os vossos netos, décadas antes deles nascerem. Deus amaldiçoará os seus bisnetos, talvez quase um século antes deles nascerem. Deus amaldiçoará os seus tataranetos, a quarta geração depois de vocês, muito antes destes nascerem. E toda esta maldição e esta senda maligna que virá sobre a sua descendência, ela foi feita por você próprio, seguindo ritos diabólicos, demoníacos, como instrumentos do diabo. Religiões consideradas fiéis e verdadeiras arrastarão a sua vida à separação eterna de Deus. Como se isto não bastasse, os seus descendentes terão também o mesmo fim trágico, desastroso, lamentável. E esse reflexo atua sobre a vida das pessoas. Vejam, senhores, repito, capítulo 8 da carta aos Romanos. Sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu eterno propósito. O propósito de Deus é que os homens, de um modo geral, nunca jamais fabrique um ídolo. Nunca jamais aceite uma imagenzinha de Jesus de Nazaré, de Santa Maria, Mãe de Deus, de anjinhos e de outros tipos de idolatria do diabo, de Satanás. Homens instrumentos do diabo legam para a humanidade o desastre da separação de Deus.
É uma tragédia, literalmente. O capítulo 8 ainda da carta aos Romanos diz que depois que as pessoas lançam para si o mal, e esse mal cai sobre os filhos e os filhos dos filhos, então, o diabo, não por causa da sua autoridade, poder, sabedoria ou outra coisa, mas porque Deus abandona essas pessoas e não mais olha para elas. E para elas fica fechado o estado da compreensão, da sabedoria, do entendimento. A sua consciência fica cauterizada e já não pode mais dar lugar nem responder ao chamamento de Deus, da misericórdia de Deus, da benignidade de Deus. Por essa razão, todas estas pessoas se enterram mais na idolatria. Da idolatria para a feitiçaria, da feitiçaria para os pactos, dos pactos para as profundezas de Satanás, e jogam sobre a sua família e os seus descendentes para o futuro a maldição da ira de Deus. Destroem a sua nação, destrói a sua terra, mesmo com riquezas admiráveis. A riqueza não lhes aproveita para nada, o diabo estraga tudo. Por causa do abandono de Deus, evidentemente. Isto é um mistério incrível. É alguma coisa impressionante. Minha senhora e meu senhor, é tão impressionante, é tão real a palavra de Deus, é tão viva, é tão eficaz, que nos causa uma impressão incrível. A Bíblia Sagrada diz que há uma lei fixa da parte de Deus. Tudo que o homem semear, é isto que ele vai colher. As pessoas que semeiam a idolatria vão colher a desgraça da separação de Deus. Além da idolatria, há outros tipos de cultos, que são magias do diabo. Lhes falei que todo o processo do baixo espiritismo, essas práticas da baloba, da feitiçaria, de muros, consultas adiabacoses, práticas de medicamentos naturais, remédios de plantas, medicamentos de plantas, todo é o emaranhado do diabo, uma teia de aranha para prender as pessoas e afastá-la da bênção e da vida. Literalmente, quando estudamos isto, nos impactamos, nos impressionamos, porque sentimos pena das pessoas e não vimos possibilidade dessas pessoas mudarem. Literalmente, não vemos a possibilidade. Elas estão já marcadas para o inferno. Já estão marcadas para ser arrastadas ao abismo. Alguém pode dizer que Calvino tinha razão quando ele falou sobre a graça irrestrita e o abandono de Deus. Quando ele descreve que Deus escolhe alguém para protegê-lo. E a partir da sua proteção, Deus atua, utilizando todos os meios possíveis para chamar esta pessoa, levá-la, conduzi-la sob a proteção divina. Os anjos se acampam ao seu redor para evitar todo o processo danoso do diabo, enganoso do diabo. Ainda que Calvino pudesse ter um pouco de razão, ele a perderia por causa de um segredo, literalmente. O processo da ação de Deus não é lançar um para o inferno e tomar o outro e recolher para o céu.
não é lançar um processo de abandono para um ser humano e para outro manifestar a sua misericórdia, a sua benignidade. Para um ser humano, Deus permite que ele assuma, siga a religião que ele quer, que ele escolhe. Pode ser muçulmano, pode ser católico, pode ser budista, hinduísta. Siga o que lhe agrada. Caminhe pelo caminho que traçar, viva da maneira que desejar. Para outro, Deus manifesta Jesus Cristo e apresenta o seu evangelho. Esta interpretação, quando Calvino a faz de forma errada, aparentemente ele está de acordo com o propósito da Bíblia. Todavia, isto não é verdade. O que está em foco não é a decisão de Deus de encaminhar uma pessoa para uma religião, ou permitir que ela escolha uma religião equivocada, que não salva, que não pode, que não tem relação com Deus. Como a idolatria, por exemplo. Evidentemente que Deus não conduzirá jamais uma pessoa para ser católico. Jamais, isso não existe. Isto não existe, meu amigo, isso não existe, minha senhora. Deus jamais arrastaria uma pessoa para o estado de maldição, de abandono. A idolatria, é impossível que a idolatria tenha sido um processo de Deus. Inquestionavelmente não. A Bíblia Sagrada descreve que fora do céu ficarão os idólatras. Os idólatras arderão no lago de fogo e enxofre toda a eternidade, pelos séculos dos séculos. Os idólatras, eles estão classificados em 2 níveis. Primeiro, os que servem, respeitam todo o sistema que se produz a partir daquilo que chamamos de imagens. Imagem de escultura. Outro tipo de imagem relacionada a algum tipo de santo. Mesmo que as imagens sejam de anjos, de Deus, de Jesus Cristo, de alguns dos apóstolos ou de Maria, mãe de Jesus. Todas estas imagens são malignas, são diabólicas e arrastarão as pessoas para longe de Deus. Ouça o que a Bíblia descreve, é Deus que está falando. E Deus está dizendo, não farás jamais imagem de escultura. Não retrate o que existe no céu, nem Jesus Cristo, nem Deus, nem anjo, nem arcanjo, nem querubim, ninguém, nada. Nunca jamais retrate o que existe na terra, não faça figura de homens. Mesmo que estes representem para vós alguma expressão de bondade, nada. Nunca farás imagem de nenhum animal, réptil ou qualquer outra coisa. E jamais farás imagem de animais que estão no mar, animais marinhos. Nunca. Nunca dirigirás qualquer tipo de respeito, dignidade ou complemento à veneração a nenhuma destas imagens, porque todas elas são instrumento de maldição. Impressionante. Minha senhora, que está me ouvindo, se a senhora tem uma Bíblia, abra. Tome a sua Bíblia, abra. Livro de Deuteronômio, capítulo 5, a partir do versículo 6. Livro de Êxodo, capítulo 20, a partir do versículo 4. Leia a sua Bíblia. Talvez a senhora possa entender isto. Repito, eu vos amaldiçoarei, diz Deus. Amaldiçoarei a vocês,
Amaldiçoarei os vossos filhos. Amaldiçoarei os filhos dos vossos filhos. Amaldiçoarei os filhos dos vossos netos. Eu os amaldiçoarei até a 4ª geração daqueles que ainda não nasceram. Talvez o senhor e a senhora é descendente de pais idólatras, católicos, por exemplo. E a senhora e o senhor nem imagina que esteja sob maldição. Para a senhora e para o senhor, talvez, sejam as pessoas mais privilegiadas do mundo. A senhora está a um passo do abismo, minha senhora. O senhor está a um passo do abismo. E o senhor não sabe, a senhora não sabe. Há uma palavra de Deus contra a sua vida. Há uma palavra divina contra os seus filhos e os filhos dos seus filhos. Até a 4ª geração. Agora ouçam. Todos aqueles que guardam a minha palavra e cumprem os meus mandamentos, eu farei misericórdia a estes até 1000 gerações. Porque eles cumprem os meus mandamentos, porque me amam. E guardam a minha palavra por respeito e compreensão à minha lei, aos meus mandamentos. Há uma diferença crucial entre 4 gerações e 1000 gerações. Talvez o senhor e a senhora esteja me ouvindo e esteja pensando. A minha Bíblia, aí no capítulo 3 do Evangelho de Mateus, e o versículo 26 diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E talvez o senhor e a senhora estão me ouvindo e seja evangélico, e esteja pensando neste versículo. Meu amigo, este versículo é oportuno, mas ele não lhe dá nenhuma garantia. Nenhuma. Ele não fechará o inferno aos desobedientes. Ele não muda a sentença de Deus para os idólatras. Ele não anula o processo da ira de Deus sobre os feiticeiros, sobre os muros, diabacoses, e nem sobre os idólatras. Absolutamente não. Vejam bem, Evangelho de João, 3º capítulo, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Versículo 17, porque Deus enviou Jesus Cristo ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ora, a expressão empregada neste versículo 17 dá-nos a entender que a oferta de Deus e a vinda de Jesus Cristo estava condicionada a que os homens, de um modo geral, crescem em Jesus Cristo. Agora, nós vivemos num mundo de cerca de 7,5 bilhões de pessoas vivas nesse tempo. Destes 7,5 bilhões de pessoas vivas, 1 bilhão e 300 milhões são muçulmanos. Eles não creem em Jesus Cristo. Desse mundo de 7,5 bilhões de pessoas vivas, nós temos cerca de 800 milhões de hindus. Eles não creem em Jesus Cristo. Temos cerca de 500 milhões de budistas. Eles não creem em Jesus Cristo. Temos alguns milhões de xantuístas, eles não creem em Jesus Cristo. Temos um número incalculável que não temos conhecimento preciso de quantos milhões existe na China que servem a filosofia deixada por Confúcio, o confucionismo. Temos cerca de 400 milhões de animistas que vão às balobas
fazem cerimônias. Eles não conhecem a Jesus Cristo e nem receberam a Jesus Cristo. Talvez alguns deles tenham possibilidade de receber. Vejam, os senhores, o que Deus está dizendo na sua palavra. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, não vá para o inferno. Logo, a expressão disto expressa-nos com certeza. Somente escapariam os que crescem em Jesus Cristo. Evidentemente que todo mundo muçulmano está fora, todo mundo budista está fora, todo mundo hinduísta está fora, todo mundo do animismo está fora, todas as demais religiões não cristãs estão fora disto. A primeira possibilidade, que seria abrangente, no versículo 16, já está condicionada. O termo e o tempo que se aplica à palavra também está no passado. Esta Bíblia foi escrita há 2000 anos atrás, pelo menos. Esse Evangelho de João, há 2000 anos atrás. O Antigo Testamento, há cerca de 5000 anos atrás. Agora, vejam, senhores. Quando Deus deu Jesus Cristo, precisamos voltar a um período de milênios. Milênios, há milhões de anos, bilhões de anos. O apóstolo São Paulo descreve com precisão. Deus salvou os que creem em Jesus Cristo antes da fundação do mundo. A expressão sugere que a presciência de Deus anteviu. É o que vos falei no 8º capítulo da carta aos Romanos. Veja, todas as coisas cooperam juntamente para o bem dos crentes em Jesus Cristo. Por quê? Eles são aquelas pessoas que satisfizeram o eterno propósito de Deus, crendo no Filho de Deus, no único caminho, a única verdade, a própria vida, literalmente. Agora, enquanto Deus, pela sua presciência, sabe quem iria crer em Jesus Cristo, também, pela mesma presciência, sabia quem iria crer no islamismo, no budismo, no hinduísmo e todas as demais religiões não cristãs do mundo. Ele sabia, evidentemente. Agora, se buscarmos a origem disto, vamos entender perfeitamente. Quem são o pai dos árabes? De onde se originou o islamismo? Idólatra. Quem era a mãe de Ismael? Egípcia. Praticante dos cultos satânicos da serpente. Todos os árabes descendem de Agar. A mulher de Ismael era egípcia. Agar foi buscar mulher para Ismael, o pai dos árabes, que deu origem ao islamismo, foi buscar no Egito. E ele casou com uma mulher egípcia, adoradora da serpente. E os filhos deste Ismael nasceram sob a maldição da separação divina. Por essa razão, eles não são cristãos. Se chegarmos ao budismo e analisarmos a sua origem, descobriremos a mesma coisa. Se estudarmos o comportamento do animismo e o culto das balobas e a sequência disto, e a origem histórica de onde isto iniciou e o legado de maldição que isto trouxe sobre os descendentes africanos, sul-americanos,
norte-americanos, europeus, asiáticos, descobriremos que o legado destas pessoas foi ruim. Os avós já eram feiticeiros, já iam para a baloba. Os filhos foram à baloba. Os netos já nasceram indo à baloba, e os bisnetos também. E 3 ou 4 gerações ainda estão comprometidas por causa da maldade dos pais, da malignidade dos pais. E vão arrastar ainda esta maldição por algum tempo, até que a bênção de Deus possa mudar. Na medida que as pessoas vão deixando esses cultos demoníacos e vão saindo destes lugares de trevas, de escuridão, para a luz divina do Evangelho de Cristo. É trágica a vida do ser humano fora de Deus. Quando eu leio o capítulo 26 dos Atos dos Apóstolos, e a descrição feita por Jesus do estado espiritual dos gentios, e o relato que o Senhor Jesus Cristo faz a Paulo quando o envia como pregador do Evangelho aos gentios, é dramático. Incrivelmente dramático. Observe o Senhor, Jesus está dizendo: Paulo, eu te enviarei aos povos não judeus. Estes povos vivem em escuridão de trevas. Meu amigo e minha senhora, a baloba, o feiticeiro, o muro, o diabacós, o médico de plantinhas vive no meio da escuridão, meu amigo. A sua vida é uma escuridão, é uma treva intensa, imensa. É por isso que estas pessoas são arrastadas. É por isso que Deus abandonou os filhos. A mesma herança drástica, desastrosamente drástica. Jesus está dizendo: Paulo, eu te envio aos povos gentios para lhes abrires os olhos. Eles são cegos, Paulo. Eles não veem com os olhos espirituais. Eles estão cegos por causa das religiões de maldição que eles seguem. Eles estão na escuridão das trevas. Também, Paulo, eles estão sob o domínio de Satanás. O diabo os prendeu através aquilo que nós falamos sempre no capítulo 8 e o versículo 18, 19 e 20 da carta aos Romanos. O diabo prendeu essas pessoas pelo processo da vaidade e os arrastou, os levou para o abismo das profundezas do mal. E eles nunca sairão de lá. Nunca sairão de lá. Jamais sairão de lá, se não houver um homem igual a Paulo, que prega a verdade do Evangelho divino, que não tenha compromisso com mundanismo, que fale a verdade para o povo. Paulo foi açoitado 39 vezes, preso, cortaram-lhe a cabeça, também cortaram a cabeça de João Batista, também mataram a Jesus Cristo. São os mesmos evangélicos, claro, dos dias dos judeus. Não eram os evangélicos de hoje, até porque o evangelion chegou com Jesus Cristo. Mas eram os religiosos da época que mataram. Todos perseguiram a Paulo e os apóstolos. Eram os judaizantes. Os cristãos que não eram cristãos, como de hoje, nós conhecemos milhares de cristãos que negam a Cristo. São mundanos, literalmente mundanos. Homens e mulheres no meio da escuridão, dizendo-se salvos. Ilusão,
ilusão, para esconder o seu engano, o desejo que eles têm de poder um dia ter a segurança e dizer verdadeiramente estamos salvos. Mas como eles não podem, estão com um pé dentro do mundo, outro no abismo do inferno. Então dizem ser salvos, mas são mundanos, devassos, literalmente. Esta questão ela é sombria, trágica, triste, melancólica, mas é a realidade. Por essa razão, a Bíblia Sagrada, ela tem uma mensagem dura. Jesus chamou os fariseus de hipócritas, filhos do diabo, raça de víboras. Literalmente. João Batista fez o mesmo. Filhos do diabo, raça de víboras. Produzi frutos dignos de arrependimento. E não presumais todo dia dizendo que vocês são fariseus. Vocês são o povo de Deus. Vocês não são o povo de Deus. Vocês não são o povo de Deus. O capítulo 8 e o versículo 44 do Evangelho de João. Jesus diz enfaticamente aos judeus, aos líderes, aos pastores do judaísmo: vocês têm por pai ao diabo. Vocês são filhos do diabo. E vocês querem agradar ao vosso pai. Ele é homicida, é sanguinário, é criminoso. Ele só se satisfaz vendo sangue derramar. E sangue inocente. Sangue inocente. Quanto mais inocente, mais ele se alegra. Porque ele é maligno, é perverso. E esta malignidade, meu amigo, minha senhora, está nos corações dos homens. Talvez o senhor possa imaginar, isto é um absurdo. Nos corações dos homens esteja esta malignidade. O Evangelho de São Mateus, no capítulo 15, e versículo 19, Jesus diz aos líderes judaicos: de dentro do coração do homem é que saem os adultérios, os assassinatos, os furtos, roubos e toda sorte de malignidade. Meu amigo, minha senhora, Jesus está dizendo que é de dentro do coração do homem que sai toda a sorte de malignidade. Meu Deus, toda a sorte de malignidade. Imagine uma coisa pior do que o assassinato, do que o roubo, o adultério, a prostituição, a lascívia, a blasfêmia, a ofensa. Isto é uma tragédia. A arrogância, a altivez, a brutalidade, as concupiscências danosas, sai tudo do coração dos homens. Isto é uma coisa impressionante. Impressionante. O capítulo 13 do Evangelho de Mateus e o versículo 15, Jesus traz uma revelação grandiosa, extraordinária. Ele se dirige ao povo hebreu, o melhor povo do mundo, a melhor igreja do mundo, e diz: este povo possui um coração endurecido, empedernido, duro, perverso, maligno, malvado, de má índole.
minha senhora, o que diria a senhora se a senhora descobrisse que o diabo mora dentro do seu coração? Este ser monstruoso, maligno, perverso, mora dentro do seu coração. Isto é uma coisa chocante, espantosamente chocante. Veja, Jesus disse: o que passa de sim e sim é de procedência maligna, minha senhora, maligna, do diabo, vem do diabo. Mas como o diabo pode entrar no coração de alguém para induzir esta pessoa a falar o que ele quer, a pensar o que ele quer, a agir como ele quer? Isto é uma realidade. Evidentemente que é chocante, evidentemente que é chocante. Eu me sinto chocado, como o senhor e a senhora. Observe isto. Tudo que passa de sim, sim, e não, não, vem do maligno, minha senhora. A mentira, a desculpa, o engano, o uso de linguagem artificiosa, vem dessa mente perversa, minha senhora, de Satanás. E quem sabe se a senhora imagina que Satanás esteja do outro lado da rua. Talvez esteja morando na casa da esquina, ou no meio da quadra. Mas a senhora nunca poderia imaginar que ele mora na sua casa. E não mora na casa de banho, minha senhora, nem na cozinha, nem no pátio. Ele mora dentro do seu coração, dentro do seu coração. Por isso que a sua linguagem é uma linguagem artificiosa. A senhora consegue utilizar meias palavras, muitas vezes, o senhor também. E muitas vezes até o senhor pode imaginar que é uma pessoa inteligente, que consegue reacionar e agir rapidamente, para dar uma desculpa num caso, no outro caso outra. O que diria o senhor e a senhora ao saber que essa desculpa vem do diabo, de Satanás, desse ser monstruoso? E como é possível esse ser monstruoso morar dentro do seu coração? Este representa o seu estado. Jesus Cristo, no livro do Apocalipse, ele está do lado de fora do coração batendo. E a Bíblia diz que ele bate. E se alguém abrir a porta do seu coração, ele vai entrar. Ele vai mudar a sua história, minha senhora. Ele vai mudar a sua história, meu amigo. Esse diabo assassino, maligno, adúltero, perverso, carregado de males, que arrasta as pessoas para a baloba, para fazer contrato, para afastar para bem longe de Deus. Ele só sairá do seu coração, meu amigo e minha senhora, se o senhor e a senhora abrir o seu coração para Jesus. Se a senhora abrir o coração para Jesus, o senhor também, evidentemente, que este diabo vai ter que achar outro lugar para morar. Porque Jesus Cristo, ele disse: todo poder me foi dado nos céus e na terra. Portanto, ide e ensinai o evangelho. Não pregue religião. Não pregue idolatria. Pregue o evangelho. É o evangelho que liberta. Paulo disse, capítulo 1, versículo 18 da carta aos Romanos: o evangelho, ele não é uma religião só. O evangelho não é simplesmente uma filosofia. O evangelho, ele é o poder de Deus. Disse ele: não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus
para salvar todo aquele que crê. Primeiro, o privilégio dos judeus, os filhos diretos de Abraão. Depois, o resto da humanidade inteira. Porque pelo Evangelho se descobre o milagre de Deus, a justiça de Deus, a graça de Deus, o perdão de Deus, a bondade de Deus, a salvação de Deus. Tudo o que Deus oferece ao ser humano. A carta aos Coríntios. Primeira carta, capítulo número 1. Há uma declaração grandiosa, meu amigo, minha senhora. E é muito bom que o senhor e a senhora pudessem ouvi-la. Capítulo 1, versículo 18 também, diz a palavra da cruz. É loucura para os que perecem, porque o diabo mora nos seus corações. E o diabo não aceita a palavra, fecha a mente da pessoa, para a pessoa não conhecer, não ouvir, não dar atenção. Mas ela é o poder de Deus. A palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que cremos é o poder de Deus para salvar, transformar, regenerar, perdoar, livrar da ação de Satanás. É através da palavra da cruz, minha senhora, que a senhora pode alcançar a misericórdia para a sua vida. Grite para Jesus. Não permita que o diabo lhe cegue. Não permita que o diabo lhe endureça o coração, minha senhora. Ele está dominando a sua vida. Mas no nome de Jesus Cristo, esta noite, a senhora pode ficar livre. Basta a senhora aceitar a Jesus como seu Salvador. Meu amigo, ainda que o diabo more dentro do seu coração, não interessa o que o senhor faz. Talvez o senhor diga: sou doutor, sou pós-graduado, fiz curso em tal universidade do mundo. Meu amigo e minha senhora, o diabo não se preocupa com isto. O diabo não está interessado em diplomas, certificados, posição do homem. Quanto mais alta ela for, mais instrumento do diabo o senhor será. A senhora será. Porque se o senhor exerce uma alta posição e o diabo conseguir entrar no seu coração, ele vai torná-lo maligno, perverso, mau. E o intuito dele é tornar as pessoas más, para arrasar os demais, trazendo miséria, trazendo fome. Milhares de governantes são instrumentos diretos do diabo. O diabo não mora numa baloba só, ele mora no coração dos homens mais ilustres desta terra. Dentro do coração, faz o seu trono dentro do coração, no centro da vida. E estas pessoas se tornam malignas, perversas, injustas, e fazem milhares e milhões sofrerem. Porque o diabo veio para matar, amigo. O diabo veio para roubar, senhora. E o diabo veio para destruir. Ouça o que Jesus Cristo disse: mas eu vim para que tenhais vida, e tenhais vida com abundância. Se a senhora continuar como instrumento do diabo, a senhora vai trazer muitos males para este pobre povo. Se o senhor continuar como instrumento do diabo, meu amigo, o senhor vai trazer muitos males para este povo. Mas se o senhor e a senhora aceitar a Jesus como Salvador, Ele mudará esta terra, Ele mudará as vidas. As crianças sorrirão com esperança no amanhã, porque a senda de maldição, da baloba, da feitiçaria, do engano do diabo, da magia do diabo, da idolatria do diabo, cairá. E estas crianças ficarão livres desta maldição.
livres da separação do mal. Deus irá protegê-las, irá abençoá-las, mudará sua sorte. Haverá alegria, sorriso no rosto das crianças. Trágico, triste, quando ouvimos que milhares de pessoas se alimentam uma única vez ao dia. Um pouco de arroz. Isto é uma tragédia. Isto é uma tragédia. Deus não está encontrando lugar nos corações. Deus quer mudar esse estado, meu amigo. Deus quer mudar esse estado, minha senhora. Depende de todos nós. Rompa com este diabo esta noite. Rompa com esses demônios esta noite. Aceite a Jesus no seu coração. Ore comigo, nosso Pai e nosso Deus, em nome de Jesus Cristo, eu estou orando por este homem agora, eu estou orando por esta senhora, meu Deus, agora, para que o diabo saia do seu coração, para que este demônio deixe esse lar, para que este jovem seja livre, esta criança seja livre, possa sorrir no amanhã, pela liberdade que Cristo oferece.